Fala, torcedor do Vozão! Fala, galera que assiste o BPR Vozão, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. A gente vai falar nesse vídeo sobre alguns comparativos de comportamento e, ao mesmo tempo, personalidade dos impactos de Belintani e Robinson aos seus clubes, né? Belintani acabou sendo rebaixado em 2021 com o Bahia e Robinson, esse ano, está passando por uma enorme dificuldade na Série A e é muito possível que a gente acabe rebaixado para a Série B de 2023, tá bom? Você que está chegando nesse vídeo, deixa o like, compartilha com mais alvinegros, se inscreve, obviamente, aqui no BPR e ativa o sininho para não perder absolutamente nada sobre o Ceará Sporting Clube. A gente só fala sobre o Vozão por aqui. Vem com a gente, vamos nessa, porque essa comparação é importante para a gente entender um pouco mais sobre a realidade dos clubes, né, que estão ali brigando sempre para estar na Série A. O Ceará está aqui no 5º ano de Série A, o Bahia estava no 5º ano de Série A quando foi rebaixado também, e a gente tem que comparar, sim, a realidade dos dois clubes por aqui e também de como se conduziu a gestão tanto do Belintani como do Robinson nesse período, tá bom? Então, cara, a gente começa falando um pouco sobre o Belintani, né, presidente do Bahia, presidente em que a gente buscou informações de como estava sendo a relação do Belintani com a sua torcida e com o clube nos últimos meses, antes do rebaixamento, nos últimos tempos, né? O que por assim dizer. E eu contei com a colaboração do Vitor Torres, do Sou Mais Bahia, que me passou alguns detalhes que me deixaram espantados, porque a relação e a coincidência de comportamento ela é muito real. Existe realmente traços muito parecidos de comportamento entre os dois, tá? Então, assim, no caso do Belintani, ele foi, aos poucos, centralizando tomada de decisões, né? A gente sabe que a gente enfrenta isso também de uma certa forma, ou enfrenta ou encara, né, essa realidade também aqui no Ceará com o Robinson, mas o primeiro ponto de comparação é esse mesmo. Belintani centralizava as decisões do Bahia no seu poder, né, acumulava a direção de futebol e acumulou a direção de futebol durante mais de 6 meses sem ter ninguém no cargo de gestor de futebol, então as decisões elas ficavam a cargo dele. Ouvia poucos pares e tomava suas decisões baseado apenas no que ele sentia, ou no feeling dele, do que ele entendia de futebol. Isso é muito perigoso, a gente já falou aqui sobre isso, que é uma realidade do Ceará também, que muitas das decisões do clube são muito centralizadas no Robson. A metodologia do departamento de futebol, claramente do Bahia e claramente do Ceará, não existia. Nos dois casos, a gente percebe que há o quê? Um poder de decisão acima dos processos. E a gente sabe que em qualquer canto, em qualquer outra área do futebol, em qualquer outra área de empresa, isso não funciona. Quando a decisão é muito centralizadora, os processos eles se dissolvem. Por mais que o Bahia e o Ceará tenham estruturas parecidas, no sentido de o que pode ser ofertado a um clube de futebol profissional, que contam os clubes profissionais para poder ter uma boa condição para os atletas, o Ceará está muito bem aparelhado e o Bahia também. Os dois clubes têm uma ótima estrutura, né? Óbvio que eu acho que o Ceará ainda tem muito a melhorar, mas nas condições mínimas, o Bahia e o Ceará, eles entregam sim uma capacidade para os dois times, para os seus elencos, de desenvolver um trabalho de alto nível para uma Série A. Mas o que é que acontece que isso, de certa forma, não é suficiente? Quando a gente centraliza as decisões, você está mais suscetível a erro, porque você talvez não esteja percebendo muito mais o todo. E o futebol ele tem se tornado mais dinâmico. Essa centralização, foi decisiva para o Bahia, aos poucos, não é uma coisa que da noite para o dia vai impactar para o Bahia, mas também tem sido muito impactante para o Ceará. Essa centralização não funciona, principalmente porque todas as outras áreas do clube, do Ceará no caso, né, a gente percebe que há um processo, que há uma metodologia, as decisões estratégicas cabem a cada departamento. Óbvio que, no final das contas, algumas coisas passam sim desses departamentos pelo presidente do clube. É óbvio que sim. Mas muitas decisões estratégicas desses departamentos ficam a cargo desses departamentos. Afinal, não tem como um presidente ser tão centralizador a ponto de não deixar o clube funcionar como um todo. Então, essa autonomia nos demais departamentos, ela existe, e até mais do que no departamento de futebol, que não consegue funcionar por conta própria. É óbvio que um presidente de futebol sabe que o carro-chefe do seu clube é o departamento de futebol, mas não pode ficar ele acima do que ele acha que é o mais coerente. Ele não se colocar como um par de um centro de uma complexidade
para analisar dados e para poder tomar decisões, se ele acha que só a análise dele, só o feeling dele é suficiente, aí temos um problema. E no Ceará, a gente sabe que funciona assim na maioria das vezes, infelizmente. É óbvio que tem o Sérgio Dimas, tem outras pessoas dentro do clube, mas no final das contas, é o feeling do presidente que toma a decisão final. Né? Então, eu acho que isso foi um erro do Bahia e está sendo um erro no Ceará. As duas coisas elas não podem mais acontecer porque o futebol mundial mudou, tem mudado nos últimos anos. Eu acho que o Bahia agora tem o Freeland lá, né, diretor de futebol, e talvez isso tenha ajudado ao Bahia a conseguir se reorganizar aos poucos de uma maneira mais rápida, a ponto de já estar subindo de novo para a Série A. No caso do Ceará, a gente manteve essa estrutura. Perdemos o Jorge Macedo, que era o diretor de futebol e não vinha fazendo um grande trabalho, mas ninguém foi contratado para o lugar dele, apenas foi realocado um coordenador da base para ficar ali ocupando o cargo dentro do departamento de futebol profissional, e aí ele acumulou funções, ou ele está ali fazendo com que esse cargo, antes do Jorge Macedo, não tenha uma pessoa que tenha sido substituída para aquela função. Né? O Sérgio Dimas também está ali no departamento, mas acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a gente precisa ter um centro de comando, de tomada de decisões, com mais pessoas envolvidas nessa compilação de dados, tanto para análise de mercado, para contratações, e o Ceará tem errado muito, como também na parte interna, de gestão de grupo, análise comportamental do perfil dos atletas que tem no clube hoje e, obviamente, também no desempenho individual. Uma análise mais analítica do desempenho individual de cada atleta é muito importante e a gente sabe que as equipes atuais, as principais equipes atuais do futebol mundial e também do futebol brasileiro já contam com departamentos de desempenho muito mais complexos e muito mais necessários, né? Porque isso é uma tendência do futebol atual. Então o Ceará e o Bahia incutiram no mesmo erro, uma centralização que não funciona mais, que o futebol não aceita mais. No caso, tanto do Belintani como do Bahia, do Belintani, perdão, como também do Robson, houve um total distanciamento do torcedor. A gestão dos dois times passou por um processo de esfriar a relação com o torcedor. Por mais que o Ceará tenha trazido a marca própria como um ponto muito forte, né, da atual gestão e também uma repaginação do sócio-torcedor, a gente basicamente achou que naquele momento isso iria trazer o torcedor para perto do clube. A nossa expectativa de quem fez o sócio, de quem estimulou o sócio, como nós estimulamos muitas vezes aqui, e continuamos estimulando, porque é pelo clube, não é pelo presidente, a gente sentia que daquele momento em diante, a nossa relação com o clube iria mudar. A gente iria ter uma aproximação maior, a gente faria mais parte do clube e se sentiria mais parte de um processo importante para o clube. Não foi bem isso que aconteceu no Ceará, a gente sentiu, pelo contrário, um distanciamento ainda maior, como se parte de algumas situações a gente até fosse culpados por tudo isso. É óbvio que, exceto o episódio que realmente, no último domingo, a torcida errou, e errou feio e pisou na bola, tanto a Ceramô como também quem fez as críticas a Ceramô naquele momento, mas, obviamente, que não é só sobre isso, né? A gente precisa entender como algo maior participar do clube, é saber que o clube também precisa ouvir o torcedor. E o Ceará parou de ouvir o seu torcedor, assim como o Belintani também achou que era autossuficiente, não precisava ouvir o torcedor porque ele estava ali como presidente, talvez, e não precisava se aproximar tanto assim, porque se ele estava como presidente, ele tinha todas as ferramentas necessárias para as tomadas de decisão. Grave erro, tanto do Belintani como do Robson, porque se a gente lembrar principalmente do caso do Robson, que em 2009 ele foi se reaproximando do clube juntamente com a presença do Evandro Leitão, o Evandro contou muito nos seus primeiros anos de gestão com a participação do torcedor do Ceará. E até o Danilo Ferreira participou aqui da live, citou o Ceará Unido como um dos processos naturais que surgiram do clube para poder somar o Ceará e melhorar a realidade do clube. O Ceará Unido foi muito importante naquele momento, porque ele aproximou o torcedor de uma maneira real, efetiva, de que era possível fazer parte da realidade do clube. Hoje, a gente tem uma realidade até muito mais fácil do que na época do Ceará Unido, que conseguiu, através de rifas, doações, de tudo que foi minimamente possível para contribuir com o clube, ele conseguiu ainda reformar a academia do Ceará. Né? E para você ver como, por mais difícil que às vezes os meios sejam, naquela época, em 2009, hoje não existiam naquele momento, ferramentas como hoje existem para aproximar ainda mais o torcedor do clube. As mídias independentes estão aí, né? A gente tem aqui possibilidades de falar com milhares de torcedores todos os dias.
São mais de 700 mil torcedores do Ceará que passam aqui no BPR todo mês. Então tem muita gente que nos assiste e com certeza quer voltar a contribuir com o Ceará. Eu não sei se existem outros mecanismos de aproximação muito mais potentes do que atualmente as redes sociais. Por mais que o clube hoje tenha uma certa dificuldade de entendê-las, de compreendê-las a seu favor, pensam muito mais nos pontos de crítica, como a gente também sofre aqui. Óbvio que nesse vídeo aqui certamente vão ter muitas críticas às minhas falas, mas a gente tem que seguir em frente. Tem muita coisa que pode ser aproveitada de positiva, de ser extraída da força das redes sociais e da presença do torcedor do Ceará por aqui. E, obviamente, o clube tem que saber utilizá-la a seu favor e aproximar novamente o torcedor do seu principal ponto, o amor pelo clube. E aí, tanto o Belintani como o Robinson se distanciaram completamente das suas bases, das suas raízes, que é o quê? A arquibancada. Ambos vieram da arquibancada, ambos se tornaram o primeiro torcedor para depois estar no cargo que estão. Não podem se perder por isso. O principal ponto de tudo, o que nos move a ir a um estádio, é o amor pelo clube. E é da arquibancada que surge tanto o amor de um presidente como o amor de qualquer outro torcedor dos dois clubes. Infelizmente, ambos se distanciaram disso, perderam a essência de torcedor como é qualquer outro torcedor, e aí aos poucos foram se perdendo também nas suas decisões dentro do cargo de presidente. Então, são duas situações bem parecidas entre ambos, que obviamente impactam na realidade dos dois clubes atualmente. O Robson ainda tem uma chance. O Ceará ainda não foi rebaixado e está fora da zona de rebaixamento. Depende apenas de si para permanecer. Não é fácil. O momento não é fácil. Emocionalmente, a gente percebe os atletas nervosos dentro de campo. Mas ainda é possível. Eu espero que o Robson, aos poucos, faça uma reflexão de tudo que aconteceu em 2022, desse distanciamento que aconteceu da sua gestão como um todo. Aqui eu não vou eximir de culpa também o diretor de futebol que sumiu, né? Infelizmente, o Eduardo Arruda, que eu acho um cara que tem capacidade de falar com o torcedor muito boa, ele podia ter aproveitado o momento também para arrefecer, para poder blindar os jogadores internamente, o Lúcio também, e é também uma forma de comunicar e dar esperança ao torcedor do Ceará. O Ceará não pode ficar concentrado na figura do Robson, mais pessoas e mais alvinegros que hoje fazem parte da gestão do Ceará precisam falar, precisam vir a público e precisam ter a coragem que hoje é demandada para a gente enfrentar esse momento ruim do Ceará Sporting Clube e talvez o que possa até piorar vindo pela frente. É preciso coragem e quem está no clube tem hoje a possibilidade de poder ajudar o Ceará a sair dessa situação. Então, todo mundo que está hoje dentro do clube, principalmente quem ocupa o cargo de diretor e torce pelo Ceará Sporting Clube, precisa ter coragem também, tá bom? Então, essas são as comparações dos dois presidentes. Óbvio que os dois também tiveram isso, as comparações ruins, né? Mas óbvio que os dois também têm exemplos positivos do ponto de vista de gestão administrativa, tanto o Belintani como o Robson. O Robson, nesse caso, acho que é até melhor do que o Belintani, que enfrentou dificuldades financeiras na Série A do ano passado. O Robson não enfrenta isso, tem um controle financeiro muito bom, comandado pelo João Paulo, e isso, de certa forma, faz com que a gente até pense, né, ou espere que ano que vem os impactos, talvez, de um rebaixamento não possam ser tão danosos como foi ao Bahia no começo dessa temporada. Então, a gente só espera que as coisas possam mudar e que haja reflexão de quem está hoje no clube, ou que se quer continuar no clube até o final do ano, ou só até o final do ano, ou que queira continuar no ano que vem. As coisas não podem continuar como estão. Esses erros têm que parar, né? Muitas vezes a gente vê comparações com outros clubes, e eu acho que no caso do Ceará é um processo que vem há mais tempo. O processo de desgaste hoje da imagem do Robson não começou com a melhora do nosso rival. O processo de desgaste do Robson sempre existiu. O que a gente esperava é que, a partir do momento que ele entende de gestão administrativa, os reflexos disso também fossem repassados ao departamento de futebol gradualmente. A gente percebesse uma melhora gradual do ponto de vista de gestão do departamento de futebol, que eu já falei, conta com uma boa estrutura física, bons profissionais em suas áreas, no que executam, departamentos médicos, fisiológicos, nutricionistas, preparadores físicos, né, equipamentos, mas do ponto de vista de gestão estratégica do departamento de futebol, as coisas não andaram como era esperado. Em outros departamentos, sim, no de futebol, não. Então, tudo isso foi desgastando a relação do torcedor com a presidência do Robson de Castro, e é natural que hoje a torcida não tenha mais paciência para o Robson. Então, fica aqui o exemplo de que as coisas podem caminhar por outros caminhos, as coisas têm soluções, as ideias têm saídas, o torcedor não pode se prender de que talvez só aquela pessoa possa resolver os problemas do clube.
É necessário achar novas soluções e novas ideias, e elas existem. Então, o torcedor do Ceará está aqui apreensivo e preocupado, mas ao mesmo tempo não vai deixar de apoiar o Ceará Sporting Clube em qualquer momento, tá bom? Então, fica aqui essa comparativa, eu quero saber sua opinião, deixa o seu like também por aqui, comenta o que você acha, se Belintani parece com Robson, não parece. Eu acho até, enfim, não tem muito o que dizer sobre isso. Eu acho até que um tem uma personalidade diferente, o outro tem uma personalidade um pouco mais ríspida, mas ao mesmo tempo no comportamento, aí sim os dois se parecem. Mas enfim, isso aqui é uma opinião que eu quero que vocês também deixem aqui nos comentários, falem sobre isso, torcedor do Bahia, torcedor do Ceará, compara esses dois caras e vê o que é que eles podem melhorar para os seus clubes para o futuro, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, bora Vozão, bora pro racha.